Olá, bom dia. Está começando mais um Acontece Agora com as principais notícias desta terça-feira. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. A Polícia Federal começou nesta manhã uma operação no maior presídio de Roraima. A ação acontece após uma série de ataques em delegacia e órgãos públicos em julho deste ano. A operação tem 45 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. Segundo a PF, o grupo planejava novos ataques e tentaria fuga em massa do presídio. E depois do temporal de ontem, que deixou inúmeros transtornos em bairros do Rio de Janeiro, ruas da comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste, permanecem alagadas no início desta manhã. Logo pela manhã, o Centro de Operações suspendeu o estágio de atenção, voltando à condição de normalidade. O esquema, que redobra vigilância nos serviços públicos, começou ontem à noite. Equipes da Secretaria de Conservação estavam na comunidade durante a madrugada tentando tirar a água da rua Engenheiro Souza Filho, em Jacarepaguá. Existem bueiros na rua, mas como a ligação é feita diretamente com a Lagoa da Tijuca e a maré estava alta, a água não estava escoando. 5 caminhões da secretaria tentam secar o bolsão, mas a rua continua alagada e com trânsito em meia pista para quem vai do Anil em direção à Barra da Tijuca. Também jorra água de uma galeria na rua, complicando ainda mais a situação. O presidente eleito Jair Bolsonaro desembarcou na manhã desta terça-feira em Brasília. Ele terá novas reuniões para definir a estrutura e a equipe do futuro governo. Bolsonaro decolou da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele chegou ao Centro Cultural Banco do Brasil por volta das 9h30 da manhã, mas não falou com a imprensa. O edital do programa Mais Médicos já teve 97% das vagas preenchidas, de acordo com o Ministério da Saúde. E o resultado foi comemorado pelo presidente Michel Temer e o ministro da Saúde. As inscrições para o programa do governo federal vão até o dia 7 de dezembro. Mais de 30 mil profissionais se inscreveram e pouco mais de 8 mil já selecionaram o município que pretendem trabalhar. Até o momento, 224 médicos já se apresentaram nas unidades básicas de saúde. O edital abriu 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 distritos indígenas que antes eram ocupados por médicos cubanos. Vejam que nós não vamos deixar esse problema para o próximo governo. Estamos resolvendo neste momento um problema que angustia toda a população brasileira, especialmente a população dos municípios brasileiros. De modo que é com grande satisfação que nós damos essa notícia. Praticamente 96% dos médicos que prestavam serviço já estão agora sendo, reitero, selecionados. Então a nossa ideia é que nos próximos dias mais médicos possam ir para essas cidades, substituir esses médicos cubanos e dar uma atenção. E fato relevante, todos esses médicos de agora, presidente, eles têm o CRM, né, que é o documento obrigatório para se trabalhar em medicina aqui no Brasil. Então isso é exigido de todos. Então é uma grande oportunidade para esses que se formaram recentemente, para todos esses que querem buscar uma alternativa para começar a sua profissão, e o governo federal, seu governo, com a sua determinação, entregou aí essa oportunidade a esses profissionais. Muito bom, ministro. De vez em quando eu digo que o nosso governo, em 2 anos e meio, mais ou menos, fez muita coisa. Mas esta rapidez, ela é reveladora da eficiência do governo e do seu ministério. Criado em 2013, o programa Mais Médicos ampliou a assistência na atenção básica no Brasil e atualmente leva a assistência para cerca de 63 milhões de brasileiros. Os profissionais recebem uma bolsa no valor de R$ 11.800, ajuda de custo de até 30 mil para deslocamento para o município de atuação e todos têm moradia e alimentação custeadas pelas prefeituras. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje a tendência é que o sol apareça mais no leste do estado. Com isso, as temperaturas devem subir. A máxima na capital paulista deve alcançar os 25 graus e a possibilidade de chuva é pequena. Vamos conferir a previsão do tempo completa para todo o país. A frente fria que trouxe chuva volumosa para o estado do Rio de Janeiro se afasta para o oceano nesta terça-feira, mas ainda vai deixar áreas de instabilidade pela costa do sudeste.
A circulação de vento sobre o Brasil está concentrando umidade e mais nuvens carregadas vão crescer pelo centro-norte do país no decorrer desta terça-feira. Enquanto isso, grande parte do centro-sul ainda sente a influência do ar frio de origem polar, que reduz a chuva. O dia começa ameno no sul do Brasil, no leste de São Paulo, também no sul de Mato Grosso do Sul. O sol aparece, não chove, na faixa mais clara do mapa. Os ventos que sopram do mar trazem umidade e vai ser um dia com bastante nebulosidade entre o leste de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo, com chance de garoa no litoral paulista e no litoral paranaense. As pancadas de chuva retornam a partir da tarde no oeste do Rio Grande do Sul. No sudeste, a situação é de atenção. No Rio de Janeiro, ainda ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora, com moderada a forte intensidade. O Espírito Santo terá muitas nuvens, mas a previsão é de pouca chuva. O sol aparece com mais força pelo interior do Nordeste, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, com pancadas de chuva a partir da tarde. Ainda há chance de chover forte no sertão do Nordeste. E os maiores volumes são esperados entre o Maranhão e o interior do Piauí. O norte tem um dia muito instável, com várias pancadas de chuva do Amazonas até o Tocantins e alerta para temporais. Já a chuva do litoral, desde o Ceará até Sergipe, é fraca, no máximo moderada, mas o litoral da Bahia tem previsão de chuva forte. As mínimas serão de 15 graus em São Paulo e também em Porto Alegre. A temperatura máxima chega aos 28 graus no Rio de Janeiro, 29 em Salvador, máxima de 34 graus em Cuiabá. E agora os destaques internacionais. O ex-presidente do Panamá foi enviado a julgamento nesta terça-feira. Ele é acusado de espionar cerca de 150 adversários durante seu governo. Ricardo Martinelli é investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça e não pelos tribunais comuns, porque é deputado do Parlamento Centro-Americano. A data do julgamento ainda não foi definida. Martinelli é acusado de espionagem entre 2012 e 2014, de políticos, sindicalistas, jornalistas, empresários e membros da sociedade civil que se opunham ao seu governo. O promotor do caso pede 21 anos de prisão por crimes como interceptação de telecomunicações sem autorização judicial, perseguição e vigilância. A quebra de privacidade teria ocorrido através de e-mails, telefonemas, áudios e gravações de conversas privadas. Martinelli foi extraditado para o Panamá em junho do ano passado, dos Estados Unidos, onde ficou preso por 1 ano em uma prisão federal em Miami. Desde sua chegada em seu país, o ex-presidente foi internado várias vezes por problemas cardíacos e hipertensão. O tribunal rejeitou várias petições de prisão domiciliar feitas pela defesa. E uma sonda americana chegou ontem em Marte e já enviou a primeira foto da superfície do planeta vermelho. Foram 7 meses de viagem pelo espaço. Vamos conferir. Touchdown confirmed. Comemoração no Centro de Controle do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Pasadena, Califórnia. A sonda americana InSight chegou nesta segunda-feira ao solo marciano e já enviou a primeira foto da superfície do planeta vermelho. A sonda viajou durante 7 meses pelo espaço, mas o trabalho da missão começou há 7 anos. O processo de pouso foi perfeito. A InSight custou o equivalente a 3 bilhões e 700 milhões de reais. Depois de implementar os painéis solares que vão alimentar seus instrumentos, a sonda terá um programa de trabalho intenso. Deverá escutar o interior de Marte para tentar revelar os mistérios de sua formação há bilhões de anos. Esses conhecimentos poderão permitir, posteriormente, compreender melhor a formação da Terra, o único planeta rochoso cujo interior foi realmente estudado. Eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.